Internautas do Brasil e do mundo, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu sou o apóstolo pastor Dr. Omar Silva da Costa, aqui de Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Sou o diretor do Seminário Gospel. Um grande abraço para os nossos 54 mil alunos do Seminário Gospel, de todas as modalidades de nossos 486 cursos teológicos e eclesiásticos. Nós estamos aqui agora para gravar um vídeo para vocês sobre batalha espiritual. Estamos aqui na sede mundial do seminário em Ituiutaba, e também um grande abraço para todos os internautas que estão em conexão conosco nesse momento. Um grande abraço também para os nossos filiados do Conselho Federal de Pastor, do qual eu sou o presidente, nossos mais de 12 mil filiados. Um grande abraço também para os nossos filiados convencionais da CGIADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, das Igrejas Autônomas e Independentes, dos quais são mais de 14 mil filiados. Também um grande abraço para os nossos demais filiados, convencionais, associados, das dezenas e dezenas de associações, convenções, ordens, conselhos que temos espalhados por todo o globo terrestre. Nesta oportunidade, antes de entrar aqui no nosso estudo de batalha espiritual, que é o vídeo nesta manhã que iremos gravar, vamos tecer alguns poucos comentários sobre os nossos lançamentos. Eu, pela misericórdia de Deus, já escrevi 2.986 livros, apostilas e cursos, dos quais 486 é da área teológica, eclesiástica, religiosa, e em torno de 2.500 é da área cultural, porque sou também escritor da Rede Londres de Ensino, uma escola livre que tem milhares e milhares de alunos por todo o globo terrestre. Nós trouxemos aqui alguns livros e vamos comentar com vocês um comentário rápido e sucinto, porque nós temos pedidos pela internet, e-mail, telefone, até mesmo carta, correspondência, e nós atendemos o mercado do Brasil e do mundo com a nossa literatura. Trouxemos alguns nesse instante. Nós temos um grande lançamento, curso de Teologia Geral. Já fazem mais ou menos 8 anos que escrevi a primeira edição, e esse livro aqui, de 150 páginas, é muito gostoso de se aprender teologia. Portanto, recomendamos para você, evangélico ou não, você internauta, que é estudioso da palavra de Deus, ou você que quer apenas aprender para compreender tudo sobre a teologia, sobre Deus, sobre a criação, sobre o universo, sobre o futuro da humanidade e do planeta Terra, adquira esse livro, Curso de Teologia Geral. Nesse livro eu inseri muitos conteúdos disciplinares do curso básico de teologia e também do curso médio em teologia e também do curso bacharel em teologia e também do mestrado em teologia na área de divindade e também do doutorado em teologia na área bíblica. Portanto, você que quer ampliar o seu cabedal de conhecimento espiritual, você que quer ampliar a sua cultura espiritual, faça hoje ainda o pedido pelo 0800 777 2050, que nós aqui do Seminário Gospel, na diretoria executiva de Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil, com grande prazer iremos remeter para você livros. Esse aqui compensa você comprar 30, 50, 100 unidades. Tivemos igreja que já compraram até 300 unidades desse livro, porque as igrejas ministram curso de teologia geral
lá para os seus fiéis. E os seus fiéis então mandam um testemunho que tem crescido muito no conhecimento, na graça, na cultura bíblica. Portanto, você presidente de uma igreja, você diretor do departamento de cultura evangelística, adquire 10, 20, 30, 50 ou mais e distribua para os fiéis da tua igreja e faça uma escola dominical teológica. Nós temos aqui no final do livro 100 e tantas questões, aonde didaticamente você vai colocar os seus fiéis em grupo de 2, 3, 5, ali na escola dominical, para estudar o livro e responder às questões. E o povo tem aprendido muito sobre teologia. Por falta de conhecimento, o povo perece. E aqui, dentro desse livro, você vai encontrar muito para o seu crescimento espiritual, para o aumento da sua fé, para a sua santificação pessoal, e você então vai ficar mais firme na presença de Deus, com mais cultura espiritual para ministrar a palavra de Deus no púlpito da tua igreja, nos grandes eventos da tua cidade e também pelas redes sociais, televisão, jornal e etc. Entre em contato conosco. Temos também um outro livro muito vendido, Holocausto, Israel, dos campos de extermínio à primeira potência mundial. Esse livro aqui fala tudo sobre o povo judeu, desde quando saíram lá de Ur, da terra dos caldeus, lá perto do Kuwait de hoje, lá a 3, 4 mil quilômetros para lá, à frente de Israel. Saíram de lá e saiu Abrão. Abrão saiu com a sua pequena parentela e subiu em destino rumo na esperança da Canaã terrestre. E aqui nós vimos que o povo hebreu ali na Canaã passou fome, foi para o Egito, ficaram escravizados 400 anos, aqueles hebreus lá no Egito, e retornaram para a Canaã terrestre novamente. Ficaram do ano 1800 ao ano 1400 escravizados no Egito e depois retornaram para a Canaã terrestre, os hebreus, o Israel de hoje. Depois do ano 1400, sob o comando de Moisés, aquele grande homem de Deus que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, eles retornaram novamente para Israel. E ali, na entrada, na travessia do Rio Jordão, Josué levou e conduziu o povo para conquistar a Terra Santa. Depois nós vimos a fase dos reis, dos sacerdotes, nós vimos a fase dos juízes, daquele grande império de Israel, que foi fragmentando e ao ponto de, na época de Jezabel, do ano 722, a Síria veio invadir o Israel. Israel teve uma grande ênfase. O maior território de Israel foi no ano 1000 antes de Cristo. Aquela fase onde o Salomão conquistou grandes áreas e ali Deus prometeu para ele que iria dar todo o Líbano, uma grande parte da Síria e Jordânia, onde chegariam até o rio Eufrates e também daria o Monte Sinai. Então aquela promessa que Deus fez a Abraão, a Moisés e a tantos outros profetas da Bíblia, aqui nós traçamos esse território de Israel, onde agora, pós-arrebatamento, agora no período da grande tribulação, Israel vai conquistar uma grande parte e depois no milênio, que é após os 7 anos da grande tribulação, Israel vai conquistar todo o mundo. E pós-milênio, pós-juízo final, Israel vai dominar o mundo. Nós vimos em Apocalipse 19, versículo 11, que ao povo hebreu foi prometido a terra aqui onde estamos pisando. E para nós, a igreja cristã, para aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, para nós está prometido a Canaã celestial, a Jerusalém celeste, onde dentro de pouco tempo toda a igreja cristã da face da terra
vai subir aos céus pelo grande evento do arrebatamento. Portanto, você que gosta muito de escatologia, estudos proféticos, adquira ainda hoje esse grande best-seller meu, traduzido também em inglês e alemão e espanhol. Nós vendemos esse livro aqui para o mundo todo, um livro muito gostoso sobre escatologia. Entre em contato conosco, 0800 777 2050 e peça esse livro muito gostoso. Eu tenho quase 3.000 livros ao longo de 35 anos que sou escritor. E eu tenho comigo que este holocausto aqui é o primeiro deles. Então, um livro de cabeceira, um livro muito gostoso, e nós queremos repassar essa cultura bíblica, essa cultura judaica para o seu conhecimento, para que você então possa saber que hoje todos os países que abençoam Israel estão sendo abençoados. Porque Estados Unidos é uma grande potência mundial, porque lá os Estados Unidos apoia Israel, abençoa Israel, transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O Trump, o atual presidente da era que estamos agora, ele apoia muito Israel. Uma filha do Trump, ela casou-se com um judeu, então eles apoiam muito Israel, e os judeus, os israelitas, também gostam lá daquele país do primeiro mundo. A maior quantidade de judeus fora de Israel está aglomerada lá em Nova York, dentro do estado de Nova York e dentro da própria capital, a cidade de Nova York. Portanto, adquira esse grande livro e você será abençoado ricamente. Que Deus te abençoe e te guarde. Um outro livro que escrevemos, esse aqui não é religioso, é um livro cultural, fala sobre biografia do primeiro presidente, empresário e bilionário que mudou a história dos Estados Unidos. Tive a oportunidade de escrever esse livro sobre Trump. É um livro muito gostoso, onde você vai aprender tudo da vida de Trump, passar a ter conhecimento dos seus familiares, da sua vida pregressa, do seu nascimento, de onde ele nasceu, de onde ele viveu, quais foram os seus primeiros trabalhos administrativos, para que onde hoje pudesse ter chegado em um grande patrimônio, em um bilionário patrimônio lá nos Estados Unidos, e também com redes de suas empresas espalhadas por todo o globo terrestre. Esse livro aqui mostra sobre a religião de Trump, o apoio que Trump sempre ofereceu aos Estados Unidos, e conta detalhadamente a vida de um grande bilionário. Você que quer ser um grande empresário, você que é um visionário, você que é uma pessoa administrativa, você que quer crescer financeiramente, é bom você adquirir esse livro, porque sempre a pessoa tem que ler grandes livros para aumentar a sua cabeça e ela ficar grande também. Não tenho aqui agora em mãos, mas eu tenho também um livro que chama Mente Bilionária, escrita para empresários, comerciantes, para pessoas que queiram crescer na vida do comércio, na vida empresarial. Peça também o livro Mente Bilionária, que uma de nossas atendentes vai separar e enviar pelo correio. Temos ele também na forma online. Se você tiver pressa e urgência, nós podemos dispará-lo e enviar para você via online, e você ler dentro de poucos segundos esses grandes livros: Biografia de Trump e Mente Bilionária. Temos um grande livro aqui para os sonhadores. Esse livro não é religioso, ele é secular, ele é cultural. Não desista de seus sonhos. Você tem que sonhar em pisar nas estrelas, porque se você errar o bote ou o passo, você cairá na lua, e então sairá da mesmice em que esteja andando, e você verá as coisas por cima, e saberás de outras realidades, e terá outra visão. Sonhe, ouse sonhar.
sem projetos, sem sonhos, você não chegará a lugar nenhum. É um livro muito gostoso para adolescente, para estudante, para educadores, até mesmo para religiosos, até mesmo para a igreja cristã, porque aqui você vai aprender a fazer projetos e executar projetos e sair da sua mesmice, da sua zona de conforto, do seu sofá e ir para o mundo, para o mercado, para a vida profissional, para a vida de estudos e assim crescer muito. Não desista de seus sonhos. Tem um outro livro também que está saindo muito, o povo está comprando demais. Teve uma igreja da Inglaterra há pouco que comprou 150 unidades desse livro, uma igreja de comunidade de brasileiros e espanhóis lá da Inglaterra. Eles compraram 150 unidades para distribuir com todos os fiéis lá, especialmente para o círculo de oração, para o departamento feminino, departamento da terceira idade e até mesmo para os jovens. Não desista, como receber cura física e emocional. É um livro em que toda a igreja tem que ter. Sabe por quê, irmãos? Vocês dirigentes de igrejas, hoje as igrejas precisam também trabalhar com a cura física e emocional para a libertação dos seus fiéis. O mundo conturbado do século 21 está muito oprimido. O povo está muito abatido, cansado, estressado, angustiado, agoniado, e o povo precisa de uma palavra sobre cura física e emocional. O pastor tem que ministrar palavras nesse sentido. Afinal de contas, no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, ele preocupou, 50% do ministério dele foi quanto à cura física. E os outros 50% do ministério do Senhor Jesus foi sobre a cura do pecado, a restauração do ser humano, a comunhão com Deus. Portanto, o Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, quando estava ali no tribunal de Caifás, tribunal de Pilatos, quando ele estava ali recebendo a condenação, ele levou chicoteadas. Então nós vimos que sobre os ombros de Jesus, ele levou as nossas enfermidades físicas, e sobre o seu sangue que derramou, que saiu de todo o seu corpo, de sua cabeça, por meio daquele sangue carmesim purificador, ele então perdoou os nossos pecados. Então o Senhor Jesus tanto quer perdoar os seus pecados, quanto quer também te curar de toda doença física. Portanto, você, especialmente dirigente de círculo de oração, de reunião das mulheres, você obreiro que é o encarregado da escala sobre a pregação da cura física e emocional, uma vez por semana, toda a igreja tem que ter no mínimo uma reunião por semana, um culto por semana, especializado na área do combate às doenças, do combate aos problemas emocionais. A igreja tem que ter, porque faz parte do ministério do Senhor Jesus, e o povo, como está muito dodói, muito doente, muito problemático, muito estressado, o povo precisa. E vocês notem que as reuniões especializadas nessa área, que o culto, que onde ministra ali pelo menos 30, 50 minutos, nessa área, ele fica cheio de pessoas que vêm em busca da sua cura física, da sua libertação de problema de enfermidade, de seu sistema emocional. Sim, fiéis, pessoas já crentes por longos anos, mas estão sofrendo nessa área, e eles buscam, e com razão, e o Senhor Jesus abraçam tais pessoas e ministra a libertação da doença física, da doença emocional para essas pessoas. Porque nós vimos que o sangue do Cordeiro Jesus nos purifica de todo pecado, e o nome do Senhor Jesus nos liberta de toda enfermidade física e também de todo espírito maligno.
Esta é a razão que o Senhor Jesus veio a esta terra, para restaurar o ser humano com o Deus Pai, por meio do sangue dele, por meio do nome dele. É o resumo que vimos em todos os 4 evangelhos e nas cartas paulinas também, e nos demais livros do Novo Testamento. Portanto, você, obreiro de qualquer denominação, eu sou um escritor interdenominacional, eu não escrevo nem para essa, nem para aquela denominação, mas para todas. E eu sou, aqui do nosso seminário Gospel, um seminário interdenominacional. O nosso seminário, nós oferecemos 486 cursos, apostilas e livros da área religiosa, da área eclesiástica. E nós não defendemos nem essa ou nem aquela denominação da igreja cristã, mas defendemos e apoiamos todas. E os nossos alunos sabem disso. E os nossos leitores de nosso material escrito também sabem disso. Portanto, você, obreiro, pastor presidente, pastor auxiliar, irmã, dirigente do círculo de oração, você líder de oração na tua igreja, você líder do trabalho de evangelização, de trabalho de casa em casa, trabalho pessoal, trabalho de unção, de cura. Esse livro é muito importante para você. Ligue hoje 0800 777 2050 e peça como receber cura física e emocional. No final também temos questões. Você pode responder as questões, fazer grupos na sua igreja, pedir 30, 50, 200 livros, distribuir, colocar na biblioteca, na porta da saída da tua igreja, junto com as Bíblias. Eu falo assim porque muitos dirigentes de igrejas não sabem o quanto é importante, dentro da sua igreja, na porta da saída, ter uma biblioteca gospel, em que no mínimo as Bíblias você tem que ter, ou para vender, ou para doar para os seus fiéis, visitantes, novos convertidos. E também nessa biblioteca, junto com essas Bíblias, coloque lá 30, 50, 200 livros. Se a sua igreja tiver condições, doe os livros para os fiéis. E você fiel que está me ouvindo, você um grande empresário, uma grande irmã de oração, líder que foi abençoado com a prosperidade financeira, você tendo condições, adquire também 10, 20, 30, 50 e doe para aquelas irmãs de menos poder aquisitivo que existem na sua igreja, os irmãos, os obreiros e etc. É muito importante todos nós crescermos espiritualmente, no conhecimento, na graça, na virtude do poder de Deus. E nós vamos ficar cada vez mais fortes espiritualmente e vencermos a nossa batalha espiritual com mais ênfase, com mais poder, com mais dedicação. E assim nós vamos chegar lá na glória, cheia de coroas e galardões, pelo bem espiritual que fazemos aqui para a igreja. Temos um outro livro também, como Escola e Comunidade no Combate às Drogas. Esse livro aqui já tem mais ou menos uns 20 anos que escrevi. Eu também escrevo na área de drogas. Eu fui monitor de casa de recuperação de drogados. Durante 5 anos, trabalhei carregando drogados com overdose na minha Brasília velha para o pronto-socorro e dava palestras nas escolas. E nessa área de drogas, eu já ministrei mais de 1000 palestras. Trabalho muito com ex-drogados, grupo de pais, a mãe, o pai, a família dos drogados, porque na realidade eles sofrem muito mais do que o próprio drogado, porque o pai, a mãe, os irmãos que não estão envolvidos com as drogas têm a sua consciência sã, sadia, boa, normal. Então eles sentem aquela dificuldade que o membro da família está ali envolvido no crack, na cocaína, na maconha, no LSD, nas drogas diversas.
usuais por todo esse globo terrestre. Então eu escrevi esse livro especialmente para a escola, para a comunidade religiosa ou também comunidade não religiosa. Então você que é evangélico ou não, você que é um educador ou não, é importante você adquirir esse livro para saber o que conversar, como conversar, a hora que conversar, porventura com algum membro da sua família que infelizmente esteja envolvida no mundo das drogas. Então adquire esse livro. Eu tenho 86 livros na área de drogas. Eu sou o autor da única coleção antidroga do Brasil e do mundo. São 16 livros, que chama-se Coleção Saúde. Um livro para cada tipo de drogas. Se tiver condições, adquire a coleção com 16 unidades. Não tendo condição, compre alguns. Examine lá o site e veja aqueles que você tenha mais interesse, que você deve aprender mais algo sobre aquilo, para saber ministrar dentro da sua igreja, na reunião dos jovens, na reunião dos adolescentes e até mesmo na reunião dos pais, para eles saberem aprender como conversar com o seu filho, para que o seu filho venha abandonar as drogas. E para que esses pais também possam ter um conhecimento, uma motivação, uma autoajuda para vencer esses obstáculos que membros queridos de sua família estejam vivenciando. Dos nossos 16 livros da coleção Saúde, cocaína, temos alcoolismo, temos o crack, praticamente todas as qualidades de drogas. Há pouco agora, nós vimos aí novas qualidades de drogas. Então parece que esse ano ainda eu vou ter que acrescentar mais um livro aos 16 e passar a minha coleção para 17, porque infelizmente é assim. O mundo é podre, o mundo jaz nas mãos do maligno, jaz nas obras da carne e o povo se envereda facilmente pelo alcoolismo, pelas drogas e a alta tecnologia desse globo terrestre. Infelizmente também os seus laboratórios vão diversificando e acrescentando, aumentando o tipo de drogas diferentes. Então é um caso dinâmico, não é um caso estagnado. Eu creio que esse ano ainda vou ter que aumentar mais um livro sobre um novo tipo de drogas e infelizmente ir fazendo assim até o dia do arrebatamento. Mas vamos lutar contra as drogas. Vamos trabalhar contra as drogas. Nessa verdadeira batalha espiritual, nós temos que trabalhar muito. A igreja cristã é exemplo de trabalho moral, de trabalho ético, de bem à família, de proteção aos filhos, aos idosos. A igreja cristã, o apóstolo Paulo fala que ela deve ser também filantrópica, trabalhar na área social, e é esse um trabalho da igreja cristã. Você pastor, você presidente, você líder de ministério, se você tem condições, coloque clínicas, casa de tratamento para pessoas drogadas. Se a sua igreja já tem 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros, se a sua igreja já tem membros que sejam médicos, que sejam psicólogos, assistentes sociais, é hora de você pensar então da sua igreja colocar uma clínica de recuperação para viciados. Não só aqueles filhos de membros da tua igreja, mas viciados no geral. Qualquer tipo de viciado que esteja perambulando aí pelas ruas da sua cidade. É muito importante. E as autoridades seculares, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, eles admiram muito as igrejas que tenham esse trabalho social e tem verba pública, tem subsídio, dinheiro lá da prefeitura, lá da capital do estado, lá da capital de Brasília, que venham direcionados para manutenção do seu trabalho social, quer seja na área de drogados, na área de trabalhar com idosos,
crianças ou qualquer outro tipo de ONG. E falando nisso, o nosso seminário gospel tem um departamento jurídico e contábil que faz ata e estatuto para igrejas, para rádios comunitários, para ONGs, tudo de acordo com a Anvisa, de acordo com as leis brasileiras. Entre em contato conosco, 0800 777 2050 e adquire livros da área de drogas e também entre em contato para saber como que se instala uma clínica de recuperação antidrogas na sua cidade, ou como que se abre um abrigo para idosos, ou como que se abre uma creche de trabalho infantil, quer seja trabalho diário, somente durante o dia, quer seja aquela creche que tenha ali pernoita para crianças abandonadas, para órfãos, para adolescentes. Nós temos modelo de tudo, tudo de acordo com o Conselho Tutelar, com o Juizado da Infância e Juventude, com o Ministério Público do Menor e, no caso do abrigo para idosos, também de acordo com o Ministério Público da Terceira Idade, das pessoas carentes e necessitadas. A igreja tem que prestar esse relevante trabalho social, porque é um dos motivos da existência dela aqui na terra. Estamos aguardando o seu contato. Nós temos também, eu já gravei mais de 300 DVDs. Nós temos DVDs de curso bíblico, DVDs de autoajuda, de motivação. Na área secular, eu tenho DVDs sobre riqueza e prosperidade, que eu já ministrei muitos cursos na área de prosperidade financeira. Cursos para prefeituras, para grandes empresas, para grandes órgãos, cursos para pessoas, até mesmo de igrejas. Então, trabalho muito nessa área, temos alguns DVDs gravados, quase 400, e aqui eu trouxe um deles. Esse DVD aqui, toda igreja tem que ter pelo menos um, é importante, todo obreiro tem que ter. São 5 títulos básicos e essenciais que a igreja deve ministrar lá para a juventude, para os adolescentes, para os recém-casados, para os idosos, para todo nível de pessoa. Dentro da igreja tem que receber ministração desses cursos aqui. São cursos convidativos. Eurico e Lázaro. Eurico e Lázaro, a pessoa vai aprender tudo sobre o céu, sobre o inferno, sobre a vida além túmulo. Esses dias uma irmã falou: Pastor Omar, eu tenho medo da morte. Eu assustei com aquilo. É brincadeira, irmã. Um crente, um evangélico, uma pessoa que se entregou ao Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que tem o selo do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que já tem o nome escrito no livro da vida, uma pessoa que vive em santidade, que ora todos os dias, que lê a Bíblia todos os dias, que assistem aos cultos semanalmente e até ministram sobre a palavra de Deus para os fiéis. Falar que tem medo da morte é brincadeira, é criancice, é infantilidade, isso é falta de maturidade cristã, isso é falta de santificação pessoal. Então é conveniente comprar esse DVD, porque você vai aprender muita coisa boa, poderá tirar toda cisma, todo ressentimento do seu coração, toda dúvida da sua memória, ela poderá ser extirpada assistindo a esse DVD. Tão bom que eu já recebi aqui testemunhos de pessoas que já assistiram 35 vezes esse DVD aqui. Os 5 conteúdos, os 5 temas bíblicos que estão aqui em cada DVD. Cada um tem 35 minutos, que é o tempo comercial normal. E aqui então são 2 horas e pouca de mensagem em 5 temas diferentes dentro desse DVD. O Sexo e a Bíblia, curso de Apocalipse e Profecias, curso de Evangelismo e Missões, Eurico e Lázaro e curso para casais. Peça hoje ainda, 0800 777 2050 ou acesse o nosso site, ou manda um e-mail, entre em contato conosco e peça 10, 20, 50 unidades
desse DVD que você não vai se arrepender. E as pessoas da sua igreja, que você doar um exemplar desse DVD, e ele então assistindo, ele vai crescer muito. Ele vai crescer no conhecimento, na graça, dentro da Bíblia, na unção, na santificação pessoal. A igreja tem que crescer todo dia. Quem não cresce, estagna. Quem estagna, diminui, reduz, some, desaparece, entristece o Espírito Santo de Deus e extingue o Espírito Santo da vida. Então nossa vida cristã, nossa vida de fé, ela é dinâmica. Ela deve ser evolutiva, tem que evoluir a cada dia e a cada hora, com estudo bíblico, com oração, com jejum, com frequência aos cultos, com a caridade. Mas a caridade também, pastor Omar, a caridade não salva. A caridade não salvam, como pregam algumas religiões heréticas por aí. Mas a caridade acompanham os salvos. O crente que pratica caridade, aquela caridade o acompanha no dia do arrebatamento. E lá no dia do tribunal de Cristo, Cristo vai pegar toda a caridade que o crente praticou aqui na terra e vai trocar aquela caridade do crente por coroas e galardões. Olha que delícia, não é? Então compensa o crente praticar a caridade. E sabe o que é? A principal caridade aqui na terra é você evangelizar o próximo, é você discipular o próximo, é você consolidar o próximo, é você fazer do próximo, que passou por todos esses requisitos, um grande obreiro da casa de Deus, para que assim então a quantidade de obreiros possa crescer e multiplicar a cada 90 dias, porque a igreja cristã, ela precisa crescer e aparecer na terra. E nós estamos vivendo uma fase dos últimos dias da igreja cristã na face da terra. Estamos na época do avivamento da igreja cristã aqui na face da terra. Portanto, você é o responsável de fazer uma igreja dinâmica, uma igreja progressista, uma igreja que realmente batalha, que mesmo você esteja doente, gemendo ou chorando, você deve ir evangelizar, discipular, consolidar, formar obreiros, construir igreja até o momento do arrebatamento. Eu escrevi há pouco agora um livro que chama Como Criar uma Igreja de Acordo com a Bíblia e de Acordo com a Lei. Está saindo muito esse livro. Foi o primeiro livro na área evangélica aqui do Brasil, creio que também do mundo, quase 200 páginas, tem modelo de ata, modelo de estatuto, modelo para a criação de ONG que trabalha com viciados, ONG que trabalha com crianças, com idosos, com a natureza, com animais, ONG, de 10, 20 tipos de ONG diferentes, nós temos aqui modelos e também explicamos como que se cria de acordo com a lei, para não desrespeitar a lei do Brasil, e também de acordo com a Bíblia. Para criar uma igreja, o estatuto e a ata dela deve ficar, primeiramente, de acordo com a Bíblia, e, em segundo lugar, de acordo com as leis brasileiras, que são a Constituição, a lei dos registros públicos, a lei que a igreja deve obedecer para não praticar rituais criminosos, nem abusivos. Então tudo está dentro desse livro. Você que já tem um ministério, você que quer criar uma igreja, que quer ser o titular, presidente de uma igreja, ou mesmo você que é um pastor auxiliar, ou mesmo você que é obreiro de uma igreja, é importante você adquirir para saber os seus limites, aonde você pode chegar, quais os passos que você não pode dar, o que você pode fazer e o que não pode fazer. Aqui explicamos o que é danos morais. O pastor não pode chegar lá no púlpito da igreja e ficar pregando qualquer coisa com referência à cultura, com referência à raça dos fiéis que estão ali, com referência à cor,
com referência ao poder aquisitivo, porque senão ele pode ser enquadrado em um artigo de dano moral, praticar dano moral no coração daquela pessoa, na mente daquela pessoa, na vida daquela pessoa, e se isso o fizer, ele poderá ser punido civilmente, que é quando a pessoa é condenada a indenizar um valor pecuniário, um montante em dinheiro para a outra pessoa que ele ofendeu, e ser punido criminalmente, que é aquele que responde lá na delegacia, lá no Ministério Público, lá no juiz da vara criminal. Portanto, como criar uma igreja de acordo com a lei e com a Bíblia, vai ensinar quais são os passos que você pode dar e os que você não pode dar. Um grande livro, um importante livro, 0800 777 2050. Bom, nós temos DVDs de autoajuda, do poço ao pódio. Você, irmão, que está vivendo momentos difíceis da sua vida, você que está lá no fundo do poço, você olha para um lado, não tem jeito de sair, olha para o outro também não, olha para baixo, mais buraco ainda. O seu recurso é olhar para cima, de onde te vem o socorro, esse socorro bem presente na hora da sua angústia. Deus não deixa recair tribulações e problemas sobre os ombros de uma pessoa que ela não possa carregar. E se você estiver sentindo muita dificuldade, lá do fundo do poço, para você subir ao pódio, que é o lugar mais alto, que você pode aparecer socialmente, espiritualmente, financeiramente, em todos os sentidos, você tem que subir ao pódio. Olhe para cima, peça a Deus que Ele vai te carregar nos ombros, Ele vai voar com você, Ele vai sair para bem longe desse problema de dificuldade que você esteja vivendo. Não existem problemas difíceis que duram para sempre. Todos são solúveis, solucionáveis. E agora está a oportunidade de você sair desse poço de problema, desse poço de pecado, desse poço de pobreza financeira, desse poço de doenças carnais, desse poço de doença emocional, espiritual, sentimental, que a sua família te abandonou, que os seus amigos te abandonaram, que tudo te abandonou. O seu patrão virou as costas, até o seu emprego acabou-se. Saiba que existe um amigo que está à tua espera, para te dar a mão, para te socorrer. Basta você olhar para cima e verificar de onde está, não deve continuar, assim como fez o filho pródigo. Ele tornou-se em si e pensou: na casa de meu pai tem muitos jornaleiros que estão de boa, comendo, bebendo, eu levantar-me-ei e vou ter lá com ele, e vou caminhar, e direi a ele: Pai, pequei contra os céus, contra tudo. Você vai fazer isso com Deus, você vai pedir perdão de tudo que fez, e vai estender a mão para o Pai, e Ele é bondoso, Ele é misericordioso. O maior amor expresso nesse mundo foi pelo Deus Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão grande, muito infinito, não teve outro maior, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o maior presente possível, que poderia ter sido dado nesse planeta Terra, foi o Senhor Jesus ser entregue na cruz do Calvário, para remir os nossos pecados, maior presente possível, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o maior ato interior do ser humano, da cabeça, da consciência, de um pensamento, é a crença, é a fé, e é isso que Deus te quer dar, porque Ele sabe a sua necessidade. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não pode continuar nesse perecimento do poço de onde esteja vivendo. E pior de tudo, é o perecimento futuro, é o perecimento da tua alma no inferno
e do inferno para o juízo final, e do juízo final para o lago de fogo eternamente. Portanto, não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior presente que o ser humano possa ganhar é a vida eterna. É ter o nome escrito no livro da vida. É ter o selo da salvação por meio da posse do Espírito Santo que fica dentro de nós quando reconhecemos que o Senhor Jesus é o Salvador. Portanto, querido ouvinte, internauta ou não internauta, pessoa profissional liberal, pessoa que não frequenta nenhuma igreja, mas que porventura viu agora esse vídeo, o Senhor Jesus está à tua espera para te tirar desse poço terrível de onde esteja vivendo e te levar para o pódio do sucesso, restaurar a sua comunhão com Ele. Assim é a obra da evangelização, a obra cristã que te espera. Portanto, internauta, obreiro, pessoas que ministram nas igrejas, também podem adquirir esse DVD e os demais. Temos, parece que uns 60 DVDs na área de autoajuda, na área de motivação, e são interessantes para você. Eu já ministrei todos esses requisitos em 58 países. Já viajei muito, já tive mais de 3.000 ministrações pelo Brasil e pelo mundo. Já consagrei pessoas a pastor, bispo e apóstolos, 8.900 pessoas no Japão, na Coreia do Sul. Já ministrei na igreja do Paul Yong-cho, maior igreja do mundo lá em Seul, na Coreia do Sul, em Pequim, Moscou, todos os países da Europa, vários países da África e da Ásia, América do Sul, Central e Norte. Então nós temos um pouco de prática e experiência de conter aqui dentro dos nossos livros bagagens práticas, pragmáticas, objetivas, ilustrativas, de exemplo, que você possa então aprender alguma coisa a mais com o nosso conteúdo. Ah, pastor Omar, mas eu já sei muito, sou um grande líder de ministério. Saiba que o saber não ocupa lugar. Quanto mais você lê, quanto mais você assiste DVD, mais você cresce. E quanto mais crescer, mais conteúdo você vai ter para ministrar aos fiéis da tua igreja, a evangelizar, a discipular, a consolidar. Mais amor vai ter para formar mais obreiros dentro da tua igreja para te ajudar, para tomar conta das congregações, para serem enviados para outras cidades, outros países, e assim a sua igreja ser um celeiro de evangelização, uma fonte emissora de evangelização. E você que tem alguma condição, que está na tua igreja, peça 10, 20, 30, distribua com os demais membros da tua igreja, especialmente aqueles membros carentes. Portanto, nós temos cerca de 400 DVDs. Entre em nosso site, navegue, também procure os nossos livros. Temos